Mãozinha de meditação. Vamos entender de uma vez por todas esse assunto, porque toda vez que vocês pesquisam mudras para meditação, vocês sempre se deparam com aquelas poses que são feitas com as mãos, né? Então, todo mundo já viu isto aqui, todo mundo já viu isto aqui, todo mundo já viu, enfim, isto aqui também é um mudra, todo mundo já viu isto aqui. Estes gestos que são feitos com as mãos são chamados de Hasta Mudras. Isso nas traduções meditativas da Índia, né? Até porque Hasta Mudra é uma expressão composta por duas palavras que vêm do sânscrito. Hasta é mão e Mudra tem vários significados. Alguns chamam de gestos, outros chamam de selos, né? Ou de... Enfim, tem muitos significados a palavra mudra. E dentro das traduções meditativas da Índia, inclusive, os Hasta Mudras, né, os mudras feitos com as mãos, eles têm uma importância secundária. Eu vou tentar explicar direitinho como é que isso funciona. Primeiro, vamos nos situar em relação a este mudra que é muito utilizado quando a gente vai meditar. Então, com frequência a gente vê fotos, né, de pessoas que colocam as mãos, né, juntam o polegar com a ponta do dedo, ponta do indicador, e colocam as mãos repousadas sobre os joelhos, sobre as pernas, enfim, dependendo de como a pessoa se senta para meditar. E aí fica ali de olho fechado, com as mãozinhas, né? A famosa mãozinha de meditação. De onde vem isso, né? Primeiro, este mudra, né, este Hasta Mudra, essa posição de mão, né, é chamado de Dhyana Mudra. Se a gente for usar a pronúncia que se usa correntemente na Índia, né, fica Gyana Mudra. Por quê? Por causa do Hindi, né? Então, Dhyana Mudra, pronunciado de acordo com o sânscrito, as regras de pronúncia, regras fonéticas do sânscrito. Gyana Mudra, as regras fonéticas do Hindi, que é o idioma oficial da Índia. Inclusive, é o idioma que é utilizado pelos mestres hoje em dia, é o Hindi e não o sânscrito. Dhyana Mudra ou Gyana Mudra é traduzido como o gesto, né, ou mudra do autoconhecimento. Dhyana é conhecimento, é sabedoria, enfim. Então, seria o gesto do autoconhecimento. De onde vem isso aqui? Isso vem de uma simbologia dos dedos das mãos, que é a seguinte: polegar corresponde a Tejas, fogo. Indicador corresponde a Vayu, vento. Dedo médio corresponde a Akasha, espaço. Algumas pessoas traduzem erroneamente como éter. Isso não faz muito sentido, né? Mas é espaço. Depois a gente tem o dedo anelar, que é Prithvi, simboliza terra. E o dedo mínimo, que simboliza a água, Jala. Ok? Então, temos fogo, vento, espaço, terra e água. E aí é que vem, enfim, a origem do Dhyana Mudra e o porquê do seu uso durante a meditação. Quando eu pego o fogo, que é o polegar, e junto com o indicador, que é o vento, o que acontece quando a gente acrescenta vento ao fogo? O fogo não se apaga, ele se intensifica. Você aumenta a oxigenação e o fogo tende a aumentar. É mais ou menos o que a gente faz quando quer acender uma churrasqueira ou fazer um fogo qualquer. A gente risca o fogo ali, acende o fogo e começa a ventilar, a soprar, enfim. A gente começa a injetar oxigênio por meio de vento, por meio da movimentação do ar. Então, quando você junta fogo com vento, você aumenta o fogo. Você potencializa o fogo. Quando você for realizar Dhyana Mudra, ou Gyana Mudra, como queiram chamar, cuidado com o posicionamento do polegar e do indicador. O gestual, né, o posicionamento, ele não é no sentido de você pinçar
alguma coisa, mas no sentido de você tocar a ponta do dedo, a ponta de cada dedo. Então, não é isto aqui, é mais isto aqui. Então, você toca suavemente, você percebe que você colocou alguma intenção no toque da polpa da ponta do polegar e a polpa da ponta do indicador. E aí você junta os dois dedos e permanece ali. Então você tem suavidade e intensidade ao mesmo tempo. Você não precisa ficar apertando, fazendo força, mas também você não vai ficar uma sensação de moleza na mão. Então você junta e permanece ali. Ok? Não é pinçar, é tocar a ponta do dedo. Os outros dedos podem permanecer juntos e estendidos desta forma. Ok? O que isso quer dizer na prática da meditação? Isso é um recurso muito interessante que é utilizado para evitar a sonolência, evitar o torpor durante a prática da meditação. Então, se recomenda, né, você juntar as pontas dos dedos, né, polegar e indicador, e permanecer ali durante a meditação, fazendo a tal da mãozinha de meditação. Então, apesar do nome um pouquinho engraçado, né, é um recurso muito interessante e muito válido para quem está começando a prática da meditação, para quem ainda está se habituando com a prática da meditação e principalmente para quem, sendo iniciante, encontrou dificuldades para manter a mente lúcida. Lembra que durante a prática da meditação a gente não tem a intenção de dormir, de descansar, de relaxar. Não é descanso, não é relaxamento, não é sono, não é nada disso. Meditação é um outro tipo de atividade que não é relaxamento, não é descanso, não é sono. Então, o ideal é não dormir. E para não dormir, um dos recursos de que a gente dispõe, além de vários outros, como a postura, por exemplo, a respiração, a gente também dispõe dos mudras feitos com as mãos, ou as mãozinhas de meditação, como queiram chamar. E o Dhyana Mudra é um desses mudras mais utilizados. Ok? Existem outros mudras que também são utilizados, mas que têm efeitos diferentes do Dhyana Mudra. Então, por exemplo, muitas pessoas confundem o Dhyana Mudra, que é esse que é feito com a união do indicador e do polegar com a palma da mão para cima, com Chin Mudra, que é com a palma da mão virada para baixo. Dizem os mestres que o efeito é um pouquinho diferente, para não dizer o oposto, né? Então, se Dhyana Mudra, a palma da mão virada para cima, né, com o polegar e o indicador juntos, unidos, cria essa lucidez, essa, digamos, atenção mental. Quando você posiciona as mãos para baixo, né, você, em princípio, poderia causar o efeito oposto, ou seja, de você intensificar o aquietamento de uma mente que está muito agitada. Então, pode ser um recurso interessante quando você vai meditar e você percebe que a mente está ali gritando com você. Então, você faz, em vez de Dhyana Mudra, você faz Chin Mudra, que é uma forma de você potencializar esse aquietamento, sem, claro, entrar no torpor, entrar na sonolência. Existem outros mudras que são utilizados na meditação, que é este aqui, que é um outro, como eu mostrei no começo, esse aqui também é um outro, mas, enfim, são mais recursos estéticos do que propriamente meditativos. E, na verdade, se a gente for analisar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de profundidade, a questão dos mudras, a gente vai lembrar do seguinte: qualquer técnica que a gente use para meditar, com a finalidade de facilitar a meditação, são suportes momentâneos. Então, não existe problema algum em não usar os mudras feitos com as mãos, as mãozinhas de meditação. Não existe nenhum problema em não utilizar técnicas posturais ou técnicas de respiração. Cada um medita como quiser. E os mestres, na verdade, se vocês forem pegar fotos dos grandes mestres indianos, por exemplo, vocês percebem que ali não existe
nenhuma preocupação com posição de mão, posição de corpo, formas de respirar. O que você percebe olhando externamente esses mestres é absoluto silêncio, absoluta imobilidade, uma serenidade que transborda pela pessoa. E é isso que a gente deve buscar. Então, quer usar a Dhyana Mudra? Eu acho que é um recurso bastante válido, como eu disse, para quem está começando. Para iniciantes, faz sentido você se apoiar nos mais variados recursos técnicos, inclusive os Hasta Mudras, os mudras feitos com as mãos, para facilitar a sua entrada na meditação, para facilitar a sua prática. Uma vez que você desenvolva o hábito, uma vez que você desenvolva a facilidade de entrar na meditação, ou seja, de entrar na prática de silêncio, a atitude ideal é de entrega. E quando a gente fala de entrega, a gente fala de abdicar de qualquer esforço, de qualquer intenção de realizar uma técnica X ou Y. A atitude ideal qual que é? É você permanecer ali em silêncio, em plena quietude. Quanto mais atenção você puser em manter o corpo de uma certa forma, manter a mão de uma certa forma, manter a sua respiração com uma certa regularidade, com uma certa frequência, com uma certa profundidade, mais a sua atenção vai ser direcionada para fora. E quanto mais para fora, quanto mais externalizada estiver a sua atenção, pior vai ser para a sua meditação. Mais preso a essas coisas externas você vai permanecer. Válido para quem está no começo, como eu já disse, mas à medida que você vai se habituando com a sua prática de meditação, recomendo, vá se libertando de cada um desses elementos técnicos. Eu explico isso numa das aulas do meu curso completo de meditação. Se você quiser dar uma olhadinha, veja o link na descrição. Mas vale a pena fazer esse resumo aqui para quem já está acompanhando este canal. Qualquer dúvida que você tiver, seja em relação aos Hasta Mudras, ao Dhyana Mudra, a mãozinha de meditação, seja em relação a qualquer outro tema relacionado à meditação, pode deixar comentário. Eu vou responder todos os comentários. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.